Iniciar gravação, iniciar transmissão. Boa tarde a todos. Com muita satisfação que vamos para a nossa terceira aula, que versará sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição de 1988. Aí uma questão: o que esses documentos nos dizem sobre os direitos à educação física, ao esporte, à saúde e ao lazer? Até mais abrangente, né? Me corrijo aqui. Os direitos à educação como um todo, ao esporte, à saúde e ao lazer. Bem, nesse sentido, a aula de hoje ela vai estar dividida em, basicamente, nosso encontro, né, acontecerá entre as 14 horas e as 16 ou conforme for às 16h30, de forma síncrona, onde de agora, das 14 horas até as 15h30 é a aula expositiva dialogada e, na sequência, o Kahoot via Google Meet, onde eu crio um link, compartilho com vocês no SIGA, vocês acessam para responder. Então, nesse sentido, primeira parte da aula que eu vou desenvolver agora vai ter 1h30 de duração, ou até 1h30 de duração, e na sequência nós vamos atuar com o Kahoot como temos feito, né? Entre meia hora e 60 minutos, conforme for o andamento do PBL, e hoje iniciaremos também o TBL, ou seja, tentaremos fazer conforme o tempo, que as respostas também sejam feitas em grupo. Então, nesse sentido, quero abrir o chat agora e deixar para vocês o olá, né? Meu tradicional boa tarde aqui para vocês. Confirmando então aí se vocês estão interagindo no chat, isso é bem importante. Peço aí, eu vejo que muitos de vocês já deram boa tarde no chat, mas se vocês puderem aí confirmar novamente boa tarde, eu agradeço bastante, porque assim a gente percebe que vocês estão ativos no processo. Legal, já que estamos dentro de uma proposta de uma aula expositiva, mas uma aula expositiva dialogada, né? Usando aqui as tecnologias da informação e da comunicação para realizar essa aula. Então vamos lá, vamos aos slides propriamente ditos. Eu vou aqui no OBS Studio, colocar ele aí à disposição para vocês observarem, e agora operando ele. Então, na aula anterior, na aula 2, é importante destacar esse fio condutor entre as aulas, né? Foi apresentado este quadro mostrando o mapa do mundo, né? Então querendo dizer que existe documentos legais, né, de valor universal, né? Então está aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aqui nesse ponto, né, entre os artigos 24 e 27 estão a documentação internacional que embasa
embasa como direito humano a nossa intervenção enquanto profissionais de educação física. Então, vocês vejam aí que no artigo 24 está previsto que toda pessoa, né, aqui vou pontuar aqui, né, toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas. Então, tanto a instituição de repouso diário, né, momento diário, quanto de férias, instituem, do ponto de vista do direito humano, ao lazer. E nesse ponto, abre-se o caminho para várias intervenções profissionais de educação física. Eu vejo assim, por exemplo, muitos que atuam numa academia de musculação hoje em dia, deixa eu voltar aqui no OBS para fazer esse comentário, deixando aí o slide concorrente, né? Então, sobre esse artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É justamente a partir desse documento, desse artigo, que a Constituição brasileira também vai encampar essa ideia, e lá na Constituição e também nas leis infraconstitucionais, nós vamos ter todos os direitos humanos a ter, por exemplo, direito ao repouso diário, a final de semana, as férias, e muitas das intervenções dos profissionais de educação física acontecem por conta desse direito. Exemplo, se você tem o direito à jornada de trabalho de 44 horas semanais, quer dizer que tem, então, um outro horário que não esse, que possibilita, por exemplo, que a pessoa frequente um estabelecimento de lazer. No caso da profissional de educação física, os estabelecimentos de lazer fisicamente ativo, exemplo, uma academia de ginástica. Tá? Se fosse como no início da Revolução Industrial, por exemplo, em que as jornadas de trabalho diárias podiam chegar até, acreditem, entre 14 e 18 horas por dia. Né? Então as pessoas tinham que trabalhar e praticamente dormir. Né? Mal e mal se alimentar. Então a pessoa praticamente passava a vida da infância à velhice trabalhando. Isso aí estamos falando dos séculos 17, estamos falando dos séculos 18, século 19, em que vários países, né, europeus, né, por exemplo, também o caso aqui da história do Brasil, da América do Sul, né, o trabalho escravo, por exemplo, né. Então nós estamos falando de situações em que as pessoas, o regime de trabalho delas era quase que em tempo integral, né, tendo pouquíssimo tempo para lazer. Então, em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nem todos os países do mundo são signatários, institui-se, por exemplo, aí, o direito humano ao lazer. Então, isso é uma conquista civilizatória e nós, na educação física, nos beneficiamos direta e indiretamente desse direito. Devemos defendê-lo ou não? Devemos ou não, como profissionais de educação física, defender um direito humano que também contribui para a existência de todo um espaço de intervenção profissional em que nós podemos atuar como educadores, né, contribuindo para o desenvolvimento humano dessas mesmas pessoas a partir desse mesmo direito. Então, essa é uma das reflexões. A seguir, eu vou voltar aqui nos slides, no OBS Studio, para dar uma possibilidade de ampliação, né? E vocês vão ver que no artigo 25 já vai fazer a menção à ideia de saúde e o bem-estar. Né? Então, toda pessoa tem o direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem-estar. Principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice, nos outros casos de perda de meios de subsistência
por circunstâncias independentes de sua vontade. Então aqui, em termos gerais, né, está escrito o direito. Não veremos que esse direito, entre o que ele está escrito e o que ele é realmente efetivado, existe bastante diferença, né? Então, entre o que está escrito, o que está codificado e o que realmente ocorre na realidade, há uma certa disparidade. Mas é fundamental que isso esteja escrito, porque aí as pessoas podem buscar, pelos mecanismos do direito, o cumprimento disso. E isso é fundamental para todos nós. Se eu estou, por exemplo, profissional de educação física, numa cidade do interior do estado, tentando implementar ali uma política pública de lazer ou de atividade física e saúde ou de esporte para a população, eu posso, nos meus argumentos, entrar com um pedido na justiça para que se cumpra a legislação, em termos do que começo citando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Começa a colocar ali que isso é um direito universal de toda a pessoa humana e que o Brasil é um país signatário desse documento. Então, a questão do direito positivo, né, em fazer cumprir. E conforme for a pessoa encarregada de fazer o juízo dessa petição, desse pedido, né, ele pode analisar e dar causa favorável, ou seja, pode-se exigir que o poder público faça cumprir. Então, a importância de ter um documento legal é fundamental para que a gente possa instituir o direito humano das pessoas a ter, por exemplo, no que já foi lido, o lazer e a saúde e o bem-estar. E nós, da educação física, temos meios de intervenção profissional que vão de encontro a isso. Eu considero esse aspecto um aspecto fundamental para nós conversarmos. Por isso estou aqui nessa terceira aula desenvolvendo esse assunto. Porque se nós tivermos o conhecimento da lei, né, e nós tivermos o conhecimento de cidadania, de fazer com que os governantes façam cumprir a lei, né, tanto no seu aspecto constitucional, quanto no seu aspecto infraconstitucional e infralegal, né, que são aquela hierarquia dos documentos. Quanto mais nós conhecermos isso, mais nós conseguimos justificar a existência de uma intervenção num lugar em que ela não tem e então o direito não está sendo contemplado. E isso é fundamental. Retornando ao mesmo slide, vamos ver que a educação também está contemplada, né? No artigo 26, destaco ali, né, o fato de que toda pessoa, deixa eu voltar aqui, perdoe-me, que toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental, né? E o ensino elementar é obrigatório. Então, essa é uma questão fundamental, né? E aí, ainda no artigo 26, temos a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. E deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Gente, isso daqui, essa lei é uma ferramenta muito favorável à intervenção da educação física. Muito. Nós vimos na aula anterior, por exemplo, que já dos gregos antigos já se fazia o uso, né, dos Jogos Olímpicos para promover a paz entre as cidades, as polis gregas. Vimos na aula passada que Barão de Coubertin, né,
organizou um movimento do olimpismo visando, né, o desenvolvimento civilizatório europeu e mundial em torno da cultura da paz, em torno dos valores olímpicos, né, como o fair play, né, que é o jogo limpo, e tantas coisas valorosas que temos que pensar o quanto a educação física, o esporte, pode se inserir nesse contexto. Então, nós temos uma legislação internacional que muito respalda as nossas intervenções nas áreas do lazer, da saúde, da educação, e vamos ver também aqui, né, a ideia da educação, lazer, saúde, contempla a questão do desporto, né, como uma forma, né, de educação ou de lazer, né, como a gente vai ver, inclusive de saúde, né, muita gente, ao praticar atividades esportivas, também buscam saúde. Então, o desporto se enquadra na Declaração Universal dos Direitos Humanos, seja como lazer, seja como saúde, seja como educação e, como a gente vai ver agora, como cultura também, né? Porque esporte também é cultura. Vejamos então no slide que o artigo 27 diz que toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. Então, observem o quão importante é a gente falar também, tá, no contexto da educação física, do aspecto cultural, gente. Muitas atividades. Inclusive, né, tem, no estudo epistemológico da educação física, nós teremos algumas argumentações de que a educação física, né, ela é uma área de atuação profissional perante a cultura corporal de movimento, ou a cultura de corporal, ou a cultura de movimento. Então, existem pelo menos aí 3 raízes epistemológicas para uma educação física vista não como ciência, mas vista como área de intervenção profissional, em que está sustentado no aspecto da cultura. Então, mais uma vez, o documento internacional respalda as intervenções do profissional de educação física como um agente da cultura. Então, nós temos, ao falar deste documento em especial, importantes respaldos aqui nele, né, o que diz, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos a respeito disso, e serve para a gente argumentar isso em qualquer lugar. Dentro de uma academia de ginástica, dentro de uma escola, dentro de um clube esportivo, nós sempre que queremos colocar algo, um projeto social, um projeto de um programa novo, nós podemos usar nas justificativas do nosso projeto de intervenção a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí uma pessoa que lê, que está responsável por analisar o mérito ou não de uma proposta de trabalho, de programa que nós temos a oferecer, ele vai olhar essa pessoa que está escrevendo isso, que está justificando com base nos direitos humanos, é uma pessoa que tem consciência cidadã e ele está, então, trabalhando em prol de um ideário, né, que nós discutimos na aula anterior, um ideário de progresso da sociedade, de progresso civilizatório em termos de pensamento liberal, né, em termos dos costumes, né, liberal em termos dos costumes, não necessariamente da economia, mas liberal em termos dos costumes e de universalização. Né? Ou seja, criar um componente que respeite a diversidade cultural, moral entre os povos, mas que crie entre os povos a cultura de respeitar o povo como uma nação ou como nações amigas no desenvolvimento de uma cultura de paz, né, e de convívio harmônico entre as nações, respeitados as suas diferenças de valores culturais. Dito isso, vamos, como a gente viu lá na aula 2, que tratava da hierarquia das leis, ver que nós temos, né, na Constituição brasileira
os elementos que nos são correlatos à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, aqui o próximo slide destaca novamente o local em que vocês podem encontrar, né? Então, aqui embaixo, né, na seta, mostrando, né, a The Universal Declaration of Human Rights, né, que está dentro das Nações Unidas, ok? Aí vocês veem aqui, né, que justamente está falando, né, da paz, da dignidade, da equidade, né, sobre a saúde do planeta, né? Então aí a gente tem esses documentos fundamentais, dentre os quais a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já no contexto brasileiro, né, o Brasil no mundo, mais recentemente, a nossa Constituição, né, atual, que é do ano de 1988, né, foi promulgada, digamos assim, no primeiro mandato, né, de um presidente eleito ainda aqui no colégio eleitoral, né, após a ditadura. Então, com o término da ditadura em 1985, 3 anos depois, em 1988, uma nova Constituição. E nesse período, né, que foi o governo José Sarney, teve como um dos grandes líderes, né, o já falecido, né, deputado federal Ulisses Guimarães. Então é clássico, né, na história do Brasil, esse legislador, né, Ulisses Guimarães, sendo o grande coordenador, né, o grande protagonista, o grande símbolo, né, político da atual Constituição brasileira, também chamada de Constituição Cidadã. Mas vamos ver por que, né, essa Constituição, a de 88, que é a atual, é a vigente, é a nossa lei maior, por que ela é chamada de Constituição Cidadã e como essa Constituição, por ser cidadã, ela pode estar em ideia, né, em tese, a favor das nossas intervenções na educação física. Vejamos esse slide, né? O título 1 já vai falar dos princípios fundamentais da Constituição. No seu artigo 1º, constitui-se em Estado democrático e de direito e tem como fundamentos. Então, ele está dizendo que o Brasil é uma república, né, que constitui-se em um Estado democrático e de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Opa, estão vendo aqui? Tanto cidadania quanto dignidade da pessoa humana, né, estão vinculados à ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então você vê que a Constituição está encampando aquele documento do Tratado Internacional, né? Item 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, isso é importantíssimo, né? Porque essa ideia da livre iniciativa é o que nos coloca a ideia de que temos, então, uma ideia liberal, né? Livre iniciativa. Ou seja, nós temos uma Constituição que possibilita a qualquer um de vocês, exercer a livre iniciativa de, por exemplo, abrir um pequeno negócio ou, né, ter uma fábrica, empreender. Então, a nossa Constituição prevê a livre iniciativa não só como no campo do trabalho, do empreendedorismo, mas a livre iniciativa de associação, de cooperação, de participar de uma associação profissional, de criar um clube recreativo. Então, a livre iniciativa é fundamental para o tipo de sociedade que a nossa Constituição preconiza. E logo abaixo, o pluralismo político. Essa é uma questão fundamental e a gente vai tratar muito disso na próxima aula, que vai falar sobre a regulamentação da profissão de educação física. Quando você fala, por exemplo, que você tem um sindicato
de proprietários de academia no Brasil e um sindicato de profissionais de educação física no Brasil, você está falando de duas classes sociais, uma dos proprietários, né, dos meios de produção, e outra dos trabalhadores. Então, são dois grupos que têm interesses diferentes e têm representações políticas diferentes na sociedade. E para a sociedade evoluir, ela precisa da pluralidade de ideias. O debate de ideias ele precisa acontecer e ser aceitado. Então, é impossível perante a Constituição você proibir a pluralidade de ideias e a pluralidade do debate político. Tá? Então, você respeitados certos limites, como a gente vai ver a seguir. Por exemplo, você pode ter uma pessoa racista, tá? E isso seria uma pluralidade de ideia, ou seja, a pessoa tem um pensamento racista. Só que o racismo é crime. Então, ele não, a liberdade, né, do pluralismo político, a liberdade de expressar ideias, ela tem limites. Então, alguns limites vocês vão ver que vão estar na Constituição previstos. Então, assim, o pluralismo político, a liberdade de expressão estão sim na Constituição, mas eles têm limites também constitucionais, porque você não pode ferir o direito humano na Declaração Internacional dos Direitos Humanos. E o parágrafo único vai dizer, né, que todo o poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos, aqui no Brasil, né, os prefeitos, os vereadores no nível municipal, né, os deputados estaduais, o governador, né, vice-governador no nível estadual, e senadores, deputados federais, presidente da República no nível federal. Então, eles, né, são representantes eleitos, né, ou também, né, o parágrafo único prevê ou diretamente nos termos dessa Constituição, ou seja, o povo pode exercer, por exemplo, a partir de protestos, né, a sua manifestação de interesse, né? O que é o poder que emana do povo? Se o povo tem interesse em melhoria da qualidade de vida, o povo pode, por seus representantes eleitos ou por si próprio, né, poder se manifestar em termos disso, né, solicitando isso. Por isso, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, a livre iniciativa de organização popular, por exemplo, para reivindicar benefícios. E isso o nosso país está apenas engatinhando, apesar de nós vermos já muitas manifestações e plurais, né? A gente vê nesse momento de polaridade na nossa sociedade, mas é importante destacar que nós temos esse direito assegurado e ele deve prevalecer respeitados os limites nos termos da Constituição. Então, não posso fazer uma passeata em prol do racismo, por exemplo, porque o racismo é crime. Quem estiver fazendo uma passeata em prol do racismo pode responder criminalmente no Brasil, porque a liberdade de expressão é um direito, mas ela é sob os termos da Constituição. E vamos ver logo a seguir o quanto isso tem a ver, né? O artigo 2º da Constituição, vamos falar que são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, portanto, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, o executivo, prefeito, governador, né, presidente da República e o judiciário, né, que são os juízes lá das comarcas, né, que são os juízes na esfera estadual, federal, Supremo Tribunal Federal, né, etc. E o artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos,
sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então aqui, se é um objetivo da República, você não pode sobrepor direitos. Tá? Então vejo que, dentre os muitos direitos aqui expressos, tá? Eu vou voltar um pouco aqui para falar com vocês, você tem o direito de se expressar, tem o direito de ter pluralismo político. Eu posso criar um partido político? Posso. O meu partido vai ter que ter um programa. Agora, no meu programa, pode ter lá um item discriminação racial? Não pode. Porque a Constituição não permite. E nem é bom que permita. Né? Porque a liberdade é boa, mas ela precisa ter limites. Porque a liberdade acaba quando interfere no exercício da liberdade de outro. Tá? Então, essa discussão é muito importante em termos do direito que está previsto aí já nos primeiros 4 artigos da Constituição. Eu não sei a Constituição de cor, mas os 4 primeiros artigos da Constituição, todo cidadão deveria ter ele em mente, deveria sabê-lo de cor, porque é a partir do conhecimento aí dos princípios da Constituição que você vai poder analisar a constitucionalidade ou não de muitas formas de lei que existem no Brasil e às vezes de forma concorrentes. Né? Às vezes tem uma lei municipal, uma lei estadual que às vezes não está em consonância com a lei, mas a grosso modo deveria estar, porque em cada projeto de lei ele passa por diferentes comissões, seja em câmaras de vereadores, seja em assembleias estaduais ou no Planalto, né, no Congresso Nacional, elas passam por diferentes comissões. Uma delas é a de Constituição e Justiça, para saber se a lei é ou não constitucional. Então, esse mecanismo, né, legal que cria as políticas públicas é fundamental que vocês, profissionais de educação física, conheçam. Porque muitas vezes vocês vão estar num município e que aquele município não tem uma lei municipal que ampare a atividade do profissional de educação física. Então, muitos de vocês poderão um dia ser vereadores, um dia poderão ser deputados estaduais ou deputados federais e senadores e contribuir para uma legislação mais avançada em relação à intervenção da educação física, para que ela, ou através dela, possamos chegar a um desenvolvimento social cada vez mais que sinalize, né, para o progresso civilizatório. Né? Então, a partir daqueles marcos dos direitos humanos, dos princípios constitucionais, nossa sociedade caminha em sentido a tentar melhorar. E toda vez que a gente observa um retrocesso, a gente tem que agir. Né? Agir como? Pelo mesmo mecanismo do artigo 1º da Constituição, do parágrafo único. Né? A partir da ideia de que o poder emana do povo, pelos seus representantes eleitos ou por si mesmo. Então, toda vez que a gente vê um direito humano ser ameaçado, nós precisamos, enquanto cidadãos, conhecendo, né, os direitos e a cidadania, agir contra a perda do direito. Porque senão a gente vai voltar para um tempo dos reis. Se o rei decidia, não gostava do jeito que se olhou para ele mandava te matar. É para isso que a gente quer voltar? Fica a pergunta, né? E agora eu vou para um próximo slide que finaliza essa primeira parte aí que eu quero trabalhar com vocês sobre a Constituição. Então, aqui, retornando aos slides, eu vou para o 4º e último aspecto assim, da Constituição, que são os primeiros 4 artigos, né, da Constituição, que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aqui é muito importante. A independência nacional, a prevalência dos direitos humanos. Olha aí, ó. Né? Prevalência dos direitos humanos. Lembram? Aos direitos aos lazeres,
direito à qualidade de vida e à saúde, direito à educação, direito à cultura. 3. A autodeterminação dos povos, ou seja, a vontade popular daquele povo. Né? A não intervenção. O que significa isso? Por exemplo, não invadir um outro país. Né? A não intervenção. A igualdade entre os estados da federação, né? Nos estados do sul, do sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. Defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos. Então, se por acaso o Brasil entrar num conflito com o Paraguai, né, é um princípio da Constituição e das relações internacionais, né, você tentar buscar a solução pacífica para os conflitos. Por exemplo, lá os gregos antigos faziam os Jogos Olímpicos. Né? O Barão de Coubertin tentava fazer com que houvesse, por exemplo, um momento de jogos em que naquele momento os países que estavam em conflito pudessem se reunir e, através do esporte, fazer a diplomacia. Então, muito interessante essa área diplomática, né, pensada assim. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, você não pode ter manifestações, por exemplo, terroristas dentro do cenário brasileiro. Tá? Se você vê lá um grupo de pessoas propondo um ato de terrorismo contra uma instituição do Brasil, é contra a Constituição. Então, as pessoas podem perder o direito de sua liberdade por conta de estar propondo um ato terrorista. Tá? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, se eu tenho um conhecimento, uma política pública boa, que funciona bem, eu posso exportar de forma cooperativa essa lei, esse produto, esse processo, para contribuir para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. Então, esse é um princípio perante as relações internacionais, que se tem uma pessoa em outro país no mundo que não está sendo respeitado o seu direito humano, né, o seu pleno direito humano pelas convenções internacionais, o Brasil deve, se comprovado for, acolher essa pessoa, né, e oferecendo ela asilo político. Já que o direito dela não está sendo respeitado no outro país, o Brasil, sendo um país que tem uma carta magna que está ditando aqui a prevalência dos direitos humanos, ela tem que fazer cumprir. Exemplo, se tem uma pessoa num país, por exemplo, da África, e nesse país está tendo uma guerra civil e tem alguém que está sendo perseguido politicamente por defender os direitos humanos, está sendo ameaçado de morte, etc., essa pessoa tem, se pedir à embaixada brasileira, essa pessoa tem o direito a receber o asilo político no Brasil. O parágrafo único ainda destaca, né, que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural com os povos da América Latina, visando a formação, aqui seria, né, de uma comunidade, né, regional. Tá? Me perdoem pelo equívoco aqui, não sei por que o motivo, ainda falta complementar, mas é comunidade regional. Né? Então, toda possibilidade de integração latino-americana é, né, um aspecto fundamental das relações internacionais, está como princípio na nossa Constituição. Então, tudo que vocês ouvem falar sobre tentativas de Mercosul, que é um bloco econômico, né, todas as coisas que vocês ouviram falar nesse sentido, de integração da América Latina, são questões que estão na Constituição e precisam avançar e serem cumpridas. Porque são a nossa lei maior. Muito bem. Então, vou voltar aqui à tela que compartilha a minha imagem com o slide, né, e os lembretes. E agora eu
falei desses princípios constitucionais até aqui, já temos 37 minutos de aula. Eu vou ir um pouco para o chat para verificar aí o que vocês pensam a respeito, né? Que até agora eu já falei da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que ela tem a dizer sobre a nossa área de intervenção, e falei dos princípios constitucionais, né? Que é uma ferramenta importante para vocês analisarem a constitucionalidade ou não de um determinado projeto, de um determinado programa, de uma determinada forma de atuação e intervenção do profissional de educação física, né? Então, usar o conteúdo desses textos é fundamental para a gente se organizar enquanto profissional de educação física, enquanto instituição onde nós trabalhamos, em prol de um desenvolvimento desses princípios da Constituição. Então, esses valores, né, morais estão alencados lá e ligados, né, à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqueles mesmos ideais liberais e também universais que a gente já comentou em aulas anteriores. Então, no chat agora, eu quero ver um pouquinho o que vocês estão ou querem comentar a respeito. Então, vamos lá no chat. A Natália está perguntando, eu mandei mensagem para o professor, mas até agora nada. Isso seria sobre o quê? Mandou às 14h30. Se puder esclarecer para mim, Natália, o que você está precisando. Tá. Vamos ver aqui. Já ele deverá postar no Sigal, mandar mensagem no grupo. Ó, procurem fazer o uso do chat de uma forma, vamos ver aqui, né? O uso do chat. A gente precisa ter uma certa uma certa etiqueta, né, no uso do chat nesse espaço. Porque se a gente ficar colocando vários comentários que não dizem respeito à aula, parece uma aula que fica a conversa dispersa, né? Então agora, por exemplo, tentando fazer a dialogicidade com vocês, acabei me perdendo um pouco aqui no chat, porque há, né, vários comentários, brincadeiras que equivalem, se fosse na sala de aula, a vocês estarem fazendo várias conversas paralelas, né? Que tudo bem, tem o seu aspecto lúdico, descontrai aí vocês, mas vocês acabam perdendo a atenção no que está sendo dito, né? E esse tema é fundamental. E além de tudo, eu realmente não interajo muito com o que vocês estão querendo dizer, tá? Então aqui no chat, voltando para ele, especificamente, eu quero que vocês opinem um pouco sobre o que vocês estão falando e se houver aí realmente uma dúvida, né, vocês reiterem essa dúvida, né? Então, qual a dúvida, por gentileza? Aqui eu acabei não captando aí no chat, né? Eu não estou nem sequer conseguindo identificar se a dúvida é de hoje ou de outro dia. Então, a aula não chegou para vocês. Ora,
eu acionei a transmissão, talvez... Deixa eu explicar aqui. Boa tarde, eu acionei a transmissão, mas creio que ela caiu. A aula está sendo gravada e esta parte esta primeira parte pode ser vista posteriormente. Certo. Que bom. Eu já estava transmitindo e gravando a aula. Deve ter ocorrido uma queda na internet que eu acabei não percebendo. Bom, muito bem. Tem pessoas dizendo que não estão ouvindo. Aqui, a rigor, está tudo certo com o áudio na minha máquina. Vamos fazer então essa conferência, se vocês estão vendo e ouvindo. Estão vendo, mas não estão ouvindo? Confirmem. Legal. Então, gente, já que vocês estão vendo e ouvindo, eu vou fazer o seguinte comentário necessário com vocês. A aula está sendo gravada e transmitida. Então, assim, no OBS Studio está vendo a gravação e a transmissão. Aí existe o YouTube, né, que é uma outra plataforma. E é pelo YouTube, no canal Professor Coquerel na Rede, que está sendo transmitida a aula. Eu já fiz 46 minutos de apresentação. Como eu tinha visto lá que estava no chat, aquela era uma prova, né, quando eu disse o boa tarde, que estava já transmitindo, que já estava funcionando. Porém, deve ter havido uma queda no sinal da internet, e aí ele desligou e fez várias tentativas de reiniciar. Que eu acabei, só quando eu voltei ao chat, acabei percebendo que não havia reiniciado ainda. Mas fiquem tranquilos, a aula até o minuto 43, provavelmente 42, foi gravada, vai ficar disponível para vocês assistirem depois. Eu só vou fazer uma retrospectiva do que eu falei até agora, para daí daqui continuar. Então vocês vão ter uma noção do que já foi trabalhado nos slides, para daí a gente partir daqui em diante. Certo? Então vamos lá.
eu vou aqui dizer, a partir dos slides, o que foi que eu já abordei nesses primeiros 40 minutos e que vocês vão poder assistir na gravação. Bom, que infelizmente teve essa questão aí de ordem técnica, né? Então, eu apresentei aqui a aula, coloquei como teria sido se fosse dividido o tempo da aula de hoje. Aí eu reproduzi aquele slide da aula anterior que falava sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, comentei, né, o artigo 24, que trata do lazer, o artigo 25, a saúde e bem-estar, o artigo 26, que trata sobre a educação, o artigo 27, que trata sobre a cultura. Falei que esse documento está lá no site das Nações Unidas, né, como indicado aqui na seta, tá? E que todos esses documentos, eu usei exemplos, né? Vocês vão poder assistir depois, falando da importância de nós termos esse código escrito, né? Porque toda vez que a gente for propor um projeto, uma ideia, um programa, a gente pode justificar, usar o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos para justificar a nossa intenção de fazer alguma coisa na nossa intervenção na educação física. Aí entrei no campo do Brasil e falei dos princípios constitucionais, né? Que está aí no artigo 1º, no artigo 2º e 3º e artigo 4º da Constituição. Falei da importância que nós temos, né, em relação a esse documento, que é a Constituição, que nós vimos na aula anterior, que na hierarquia das leis é a nossa carta maior, ou seja, todas as leis no Brasil devem obedecer à Constituição. Aí eu dei vários exemplos, que eu não vou repetir agora, mas que ao reassistir os primeiros minutos de aula, vocês vão poder observar, tá bom? E aí nós temos a Constituição, de 1988, que eu aqui uso esse slide para dizer o seguinte, né? Que a Constituição, ela está disponível eletronicamente, então nesse site aqui do Planalto, né, do governo federal, e quando você vai para ela, né, e faz um exercício de busca eletrônico, usando o comando Ctrl+F, se você busca por palavras ou descritores chaves, daí nesse caso aqui, os descritores educação, saúde, desporto e lazer, uma vez que não tem a palavra esporte, mas tem desporto, e cultura, tá? O descritor cultura, aparece esse quantitativo de palavras e menções dentro da Constituição a esses termos. Então é óbvio que não há como tratar todas as palavras-chave, todos os descritores que tratam de educação, saúde, desporto, lazer e cultura na nossa Constituição em uma aula. O que estará ao meu alcance? Falar sobre alguns desses aspectos como exemplos, né? Então, a partir dessa ideia de tratar dos exemplos que nós vamos trabalhar agora. Combinado? Então, nós temos os chamados exemplos a partir dos descritores, já que em uma aula não há como falar de todas as menções que aparecem na Constituição. Mas vocês fazendo aquele exercício de busca que eu comentei, vocês chegam lá, tá certo? Vamos ao chat, dar uma passada ali mais rápida, né, para ver se está tudo certo, se vocês estão conseguindo assistir. Aqui aparentemente está tudo certo, dizendo que está transmitindo. Tá? Então, maravilha. A transmissão. Legal. Então, eu quero enfocar essa questão de os primeiros entre 40 e 45 minutos de aula. Ela foi gravada e estava sendo transmitida a priori, né, pelo uso
do software que eu utilizo aqui, mas eu quero ressaltar que deve ter ocorrido um problema momentâneo com a conexão com a internet e dificultou a transmissão. Então, eu fiz esse apanhado do que eu falei nos primeiros slides, nos primeiros aproximadamente 40 minutos, e agora vamos seguir aqui com os exemplos da Constituição a partir da pesquisa dos descritores. Então, cada um de vocês vai poder navegar via eletrônica na internet, usando aquela busca dos descritores com o comando Ctrl F no computador, e que permitirá vocês viajarem por todo o documento da Constituição, procurando referências à saúde, à educação, ao lazer, cultura e ao desporto. Mas a apresentação, então, ela tem que estar fundamentada em alguns exemplos, pelo menos, né? Já que não dá para tratar de todos os elementos que contém ali na Constituição. Então, vou voltar aos slides e vou passar aqui, então, né, a partir desse exercício, entramos nos exemplos. Então, eu vou usar 2 para cada uma dos 5 descritores. Por exemplo, com relação a menções à educação, no capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto, seção 1, que trata da educação, temos o famoso artigo 205 da Constituição, aí destacado em amarelo, né? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, esse artigo é muito citado em documentos legais e esse artigo ele ampara muito a intervenção do profissional de educação física, principalmente por essa expressão visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Então, o pleno desenvolvimento da pessoa envolve os aspectos do desenvolvimento motor. O desenvolvimento ele é afetivo, emocional, cognitivo e psicomotor. Então, esse desenvolvimento psicomotor ele está garantido como um aspecto da nossa intervenção perante a Constituição. Então, essa é uma das análises que se faz favorável à educação física no contexto da Constituição, que é a nossa Carta Magna. Ok? E o segundo exemplo que eu trago sobre a Constituição e a educação está aqui nesse outro slide, né? Já também no artigo 206 da Constituição, ou seja, logo a seguir, né, ao 205. Né? E nesse slide eu destaco, a partir da imagem, por exemplo, né, a questão de você ter a possibilidade, né, de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, a Constituição está garantindo que, independente da condição humana que você tenha, se você é cadeirante ou não, é a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Então, aqui a Constituição já está colocando como carta magna, como lei maior, um direito muito importante. Outro direito é a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, aqui na Constituição estão asseguradas várias e várias condições para a cidadania, né, a partir da área da educação. E outro aspecto que chama, né, todos aqui, né, são muito importantes, mas entre eles estão a valorização dos profissionais de educação escolar, né, garantidos na forma da lei, com plano de carreira, né, ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, e também
gestão democrática do ensino público, ou seja, não é só os diretores de escola, não é somente os reitores das universidades. Deve haver a participação de todos os atores sociais envolvidos. Ela precisa ser o mais democrática possível, incluindo os estudantes. E garantido padrão de qualidade e piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei. Então, esses comentários, para vocês, só para exemplificar a Constituição nossa é garantidora de muitos aspectos, mas muitos aspectos. A citar esses exemplos que eu dei aí em relação à educação. Então, veja só quantas coisas estão codificadas na nossa lei maior e que nos amparam profissionalmente e que interferem, né, diretamente no campo de atuação do profissional de educação física. Ali, naquele item, exemplos da educação, vários aspectos, né, de garantias aos profissionais de educação física que atuam na licenciatura, portanto, na educação, que vocês, enquanto cidadãos, precisam conhecer. Porque isso respalda a intervenção profissional de vocês sobre vários aspectos. Não só sobre o direito de acesso e permanência, garantia de qualidade, mas também a condições dignas de trabalho. Né? Vamos para o chat, onde agora a gente vai interagir um pouco a respeito disso. Né? Onde eu vou perguntar aqui no chat o que pensam sobre esses exemplos da educação na Constituição de 1988. Tá? Constituição de 1988. E aí, pessoal? Digam aí, o que vocês pensam sobre esses dois exemplos? Vocês vão notar uma coisa que é muito comum na discussão do direito, que a gente já falou sobre isso na aula passada, que é aquela distinção entre o direito positivo, ou seja, aquilo que está escrito deve ou não ser cumprido, e a real condição contextual daquele direito ser cumprido. Então, no Brasil, por exemplo, um grande problema esbarra na questão do financiamento, ou seja, na Constituição está escrito e codificado muita coisa que na realidade não é cumprido. Por conta do quê? Por o país ser pobre? Não, o Brasil é um dos países mais ricos que existem. O problema está no fato de que a distribuição dos recursos é desigual e impede que o direito seja colocado plenamente, que seja atendido plenamente o direito. Então, o Brasil, apesar de ter uma grande população e um grande território, ele figura entre os países mais ricos do mundo. Tá? Por essa condição territorial, populacional, nós figuramos entre os países mais ricos. Mas a desigualdade é tanta que os direitos que estão lá na Constituição, eles ainda não são plenamente garantidos. Então, nós, sabendo da existência da Constituição, nós que temos o interesse profissional de colaborar para que os princípios e objetivos da Constituição sejam alcançados, nós passamos a ser agentes cidadãos que podem exigir que isso aconteça. Para a educação, que a gente viu nos exemplos agora, como para as demais áreas que a Constituição igualmente preserva. Né? Então vamos ver aqui alguns comentários, né? O Marcelo, professor, você acha que está no momento de uma nova Constituição? Ótima pergunta, vamos conversar sobre isso. Sérgio, as riquezas estão concentradas em uma pequena parcela da população. E o Vitor Bulhões, o Luiz Bulhões, né, que é parente do Vitor Bulhões,
O que ia dizer esta lei no papel? Muito bem, feita por sinal, mas esbarra na burocracia, na desigualdade, estimulada pelos interesses políticos que não a coletividade. É por aí, tá? Legal, então, essa participação de vocês. Eu fico sempre muito feliz com a interação, então continuem fazendo dessa forma, né? O Cláudio, né, comenta, né, corrupção não deixa que os recursos cheguem de maneira correta aos destinos corretos. Entre esses destinos está a área da educação física. Também é inegável que a corrupção é importante, mas é importante destacar qual corrupção estamos falando. Existe uma corrupção que a sociedade não conhece, e existe uma corrupção que a sociedade conhece pelos meios de comunicação. Pasmem se eu disser a vocês que a corrupção maior não está nos agentes políticos, não está no senador, no deputado, eles apenas são representantes desse poder, né, que hoje no Brasil é hegemônico, né, o poder econômico-financeiro, e é ali que está a maior corrupção no nosso país. Eu oriento todos vocês a assistir o que o site, né, e a ONG Auditoria Cidadã fala sobre a dívida pública brasileira, né? E a Maria Lúcia Fatorelli, o que ela denuncia sobre onde está a maior corrupção no nosso país. Então, eu concordo aqui com a opinião do Cláudio, né? A respeito disso. E sobre a pergunta do Sérgio, né? Do Sérgio Medeiros, né? Perdão, sobre a pergunta do Mauro Monteiro, né? Ele pergunta se estamos perto de rever, né, ter uma nova Constituição. O que eu penso sobre a Constituição, e eu vou dizer o que os juristas e estudiosos do direito falam sobre a Constituição brasileira. Em termos internacionais, a Constituição brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Então, um analista jurídico, né, vai dizer que nós temos um dos melhores códigos, um dos mais completos e um dos mais bem escritos em termos do que se pretende avançar enquanto uma sociedade justa, desenvolvida e que progrida em termos de conquista de direitos. Por isso, né, o apelido da Constituição é a Constituição Cidadã. O problema é que há uma luta de interesses diferentes dentro da sociedade, e esses interesses, ora eles operam a favor do cumprimento da Constituição, ora contra o cumprimento da Constituição. E essa luta, ela é possível dentro da democracia, porque ela está dentro do conceito da pluralidade política assegurada na própria Constituição. Então é natural que você tenha um grupo, né, de interesse que defenda os seus interesses em detrimento dos interesses dos outros. O problema é que, muitas vezes, ainda, nós temos uma tradição de que uma pequena parcela da população, dentro do nosso contexto de desigualdade, né, social, política, econômica, nós temos que, muitas vezes, a maioria dos nossos representantes eleitos são eleitos com o financiamento dos grupos que têm mais recursos financeiros. Então, nós temos uma classe política que, de alguma forma, representa majoritariamente os interesses de uma minoria que, do ponto de vista econômico, é maioria. Entende? Ela é maioria por quê? Porque ela detém a maior parte dos recursos, ela financia a maior parte dos representantes políticos eleitos, e os representantes políticos eleitos acabam se comprometendo, legislando em favor do interesse financeiro que é hegemônico e dominante. E aí, a principal e maior corrupção que eu denuncio aqui é aquela que eu indico para vocês buscarem: Auditoria Cidadã, Maria Lúcia Fatorelli. Praticamente metade dos recursos de toda a riqueza que nós brasileiros produzimos, ela vai carreada para a dívida. E são pouquíssimas as pessoas da sociedade que enriquecem com isso.
se a metade dos recursos da dívida pública, que só cresce, fossem destinados ao cumprimento da Constituição, nós teríamos aqui, gente, um país rico, como o Brasil é, mas com melhor distribuição dos recursos e com melhores condições de vida, né, para toda a população. Então a gente precisa amadurecer esse debate, né, e sair da ideia de uma corrupção que é só ali dos pequenos casos de corrupção da política, quando comparado a metade do PIB do Brasil, por exemplo, que é consumido, né, pela alta corrupção, né, pelo uso de mecanismos, né, os subterfúgios legais em benefício de uma pequena parte das pessoas que lucra muito com a desigualdade no nosso país. Tá? Sobre a Constituição mudar, nós temos visto, né, a Constituição ser reformada em vários aspectos. Por exemplo, a PEC 95 reformou a Constituição. Nela foi instituído um congelamento dos investimentos públicos atrelados ao PIB. Então, se o PIB não crescer, não cresce o investimento público, né? O direcionamento dos recursos públicos. Só que o que acontece? A população ainda continua crescendo. Ainda nasce muita criança no Brasil. E o país envelhece, ou seja, você tem muitas pessoas com a expectativa de vida aumentada e com necessidade de aumento do financiamento, por exemplo, na saúde e na assistência social, como aposentadoria, etc. Então, o que você vê? Uma crescente demanda de investimento, mas uma parte da sociedade representada pelos políticos votando favorável ao congelamento por 20 anos dos recursos, né, dos investimentos públicos. Então você tem o quê? O que muitos teóricos aí, né, isso, né, mesmo de posições de direita ou de esquerda, né, claro que a direita brasileira tende a ser mais favorável, né, à redução dos gastos públicos, etc. E a esquerda, ao contrário, né, tenta fazer com que aumente os aportes de investimentos para as áreas, né, públicas, que são uma espécie de compensação pelos brasileiros terem um salário tão baixo. Né? Então, assim, como o brasileiro, a rigor, tem um salário muito baixo, ele não pode, com o seu salário, pagar privadamente pelos serviços de saúde, de lazer, etc. Então, ele precisa ter um bom salário para poder pagar para alguém que ofereça um serviço privado de saúde, de educação, etc. A imensa maioria da população brasileira ganha baixo salário e precisa, como compensação por um baixo salário, de serviços públicos de qualidade, na saúde, na educação, no lazer, na cultura. E o que nós temos? Grupo de políticos que trabalha para subfinanciar, criar leis que subfinanciam essa compensação que lá na Constituição a gente vê que está lá no princípio da Constituição, combater as desigualdades. Então, a Constituição sinaliza em favor a isso. Aí vem um grupo de políticos eleitos por representantes de uma elite econômica que vai lá e vota a favor de uma PEC 95 que congela os gastos públicos, né, ou atrela ele ao PIB. Então, se o Brasil passa por longos anos de crescimento pífio do PIB, ficaremos longos anos sem que os pobres tenham direito à saúde, educação, lazer, cultura e desporto de qualidade. Né? Aqui a Alexandre está dizendo, o problema está nos políticos que representam o povo, mas não defendem os interesses desse povo. Eu particularmente concordo bastante com a Alexandra, né? Mas lembrando que nem todos os políticos, né? Tem políticos, né, que, digamos assim, lutam a favor da causa de quem mais precisa, né? O Emerson aqui está falando, né? Quem fala bem sobre esse assunto, a corrupção invisível, é um sociólogo chamado Gessé Souza. Muito bem. O Gessé Souza tem inclusive um livro, né, Emerson, falando a elite do atraso, que se tornou um best-seller, mas existem outros autores que inclusive contrapõem a ideia do Emerson, do Gessé Souza, Emerson. E esses outros autores, eles também
precisam ser conhecidos, né, para você poder ler na diversidade e poder analisar e tomar uma decisão. Né? Por exemplo, o Gessé Souza, com o seu livro Elite do Atraso, ele não é nem unanimidade na própria esquerda. Né? Tem alguns autores críticos, né, da esquerda que também discordam um pouco da postura do Gessé Souza. Mas é importante salientar, né, que esse debate político é importante para entender a conjuntura do nosso país. Né? E se aproximar da legislação e conhecer a Constituição, o Tratado Internacional dos Direitos Humanos, a gente vai entender que muitas coisas não se operam adequadamente na nossa sociedade por conta dessas questões que perpassam o direito e, consequentemente, a política, né? Porque são os legisladores nas câmaras municipais, estaduais e federais que criam a legislação para que nós possamos nos beneficiar dela. Boa, John. O Jonathan que está colocando, né? Nós somos os políticos, ou deveríamos ser, né? Quanto mais a gente conhecer, quanto mais informações a gente tem, quanto mais conhecimento da cidadania a gente tem, mais condições de exercer cidadania e sermos atores políticos é maior, né? É maior. Então a gente precisa, com esse conhecimento de cidadania, ajudar a cumprir a Constituição, que eu disse, pode não ser perfeita, mas no papel ela é muito boa. Aí vem a fala do Luiz, né? Do Luiz Bulhões, né? Que é essa questão de ter um código escrito, mas de não ser efetivado, né? É a famosa crítica à Constituição, né? A Constituição calhamaço de papel com coisas escritas e que não são cumpridas. Essa crítica, ela tem um apelo, né? Crítico, evidentemente, e ela, se analisado friamente, ela é coincide com a realidade, porque nós temos muitos dispositivos escritos na Constituição que não são cumpridos. Agora, será que a ideia é mudar a Constituição ou fazer cumpri-la? Então, a gente tem um longo processo ainda para fazer cumprir a Constituição. Tá? E a ideia de equidade, né, na sociedade, mais igualdade, mais equidade, é fundamental para a gente avançar naquilo que a Constituição prega. E não mudá-la. Mas se for para mudá-la, é mudar em que sentido? Mudar para torná-la menos cidadã, ou seja, voltarmos a um passado anterior, porque nós já tivemos outras constituições antes dessa, que nela estavam escritas coisas que apontavam para um aumento da desigualdade. Elas favoreciam o aumento da desigualdade. E nós hoje temos uma Constituição que prevê uma diminuição da desigualdade. Só que as lutas, né, políticas que se dão acabam em fazer com que ela não seja cumprida. Então, sobre o que o comentário que foi feito pelo Afonso, né, sobre mudar ou não a Constituição, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Se ela esbarra na questão de ser viável ou não cumprir o que está escrito lá, né? Seja pelas condições políticas, econômicas e financeiras. Eu, particularmente, né, basta olhar os dados do IBGE, os dados do Banco Mundial, você vai ver que o Brasil é um país muito rico, então ele tem muitos recursos e muitas condições para fazer cumprir o que está na Constituição. Mas a gente precisa desse enfrentamento, ao meu ver, da desigualdade. Esse é um problema central, que não sou só eu, né? A maioria das pessoas que são estudiosas desse assunto, debate. Né? Então, eu vou voltar a discussão foi muito boa, isso é muito importante, e agora eu vou lá para os slides de novo, e vou seguir com os outros exemplos. Agora eu vou passar mais rápido, tá? Porque a gente já está se aproximando do final da aula de hoje, tá? Então, eu dei 2 exemplos da educação e a gente vai passar agora para os exemplos da saúde. Veja que o artigo 55 da Constituição, ele prevê, né,
até que seja aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, 30% no mínimo do orçamento da Seguridade Social, excluído o seguro-desemprego, serão destinados ao setor de saúde. Então veja que a Constituição garante que no mínimo, 30% do orçamento da Seguridade Social, né, excluído o seguro-desemprego, sejam destinados ao setor de saúde. Eu estava falando agora há pouco para vocês, um dos maiores problemas da nossa Constituição é que, em relação àquilo que está escrito nela e em relação àquilo que se cumpre, esse artigo 55 é um dos temas mais polêmicos na área da saúde, é uma das maiores reivindicações que existem na atualidade. E tem a ver com toda aquela nossa conversa e discussão. Ou seja, na Constituição está dizendo que 30% no mínimo, mas sequer o governo federal regulamentou isso em leis infraconstitucionais. Ou seja, o governo federal está longe de aplicar esse mínimo de 30% no orçamento da Seguridade Social. Né? E isso vai da esfera federal para a esfera estadual e para a esfera municipal. Então, o Sistema Único de Saúde do Brasil, por exemplo, ele opera subfinanciado em relação à Constituição. Se você conversar com qualquer secretário municipal de saúde, qualquer secretário estadual de saúde do Brasil, fizer uma entrevista, eles vão reclamar de que muitas vezes o município cumpre por exigência legal, mas o Estado e o governo federal não faz o repasse que está previsto na Constituição. Então, sempre operando com pouco. Tá? Sempre operando com pouco, sempre contratando pouco. Então isso, o não cumprimento da Constituição faz com que não haja, por exemplo, concurso público para profissional de educação física atuar no NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Porque o município está lá esperando o recurso, aporte aumentado de recursos para o município para fazer a saúde andar. Sabe-se, a pesquisa científica mostra o benefício da atividade física para a promoção da saúde, mas o município não abre concurso, porque ou ele, como aí foi falado, não tem a questão da corrupção, má gestão, etc., mas ele também tem poucos recursos repassados do governo federal para, por exemplo, fazer a prestação aumentada de serviços públicos para a população. Então isso impacta diretamente, né, no contexto da realidade brasileira. Claro, porque aqui está dizendo que tem que ter um mínimo de recurso para destinar para a saúde. E o governo federal, desde a Constituição, nunca o cumpriu. Mas, para pagar a dívida, está garantido. A própria PEC 95, que congela o investimento público, manteve o privilégio de pagar os credores da dívida. É muito esquisito, não? Lembrando que os credores da dívida são pessoas normalmente muito ricas, né? Do Brasil e do exterior, detentores de títulos da dívida externa do Brasil. Outro exemplo da saúde está aqui no capítulo 2 da Seguridade Social, onde destaco ali, né, a palavra saúde no artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado das ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, portanto do setor privado também, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. E aqui, né, aparece um dos chamados princípios do SUS, ó, universalidade da cobertura. Ou seja, do mais rico ao mais pobre, todos no Brasil têm acesso universal à saúde pública. É um direito. Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está previsto na nossa Constituição. Aí vem a discussão. Mas eu, se precisar de um atendimento médico, se eu não tiver um plano de saúde, uma saúde complementar, eu não consigo atendimento. Vou para a fila, né? Posso morrer por um problema de saúde sem ser atendido. É fato isso? Acontece muito? Acontece. Acontece muito para quem? Para quem mais precisa, né? A população mais carente. É a que mais, proporcionalmente,
paga impostos, né? Porque no Brasil o imposto é regressivo, não é progressivo, e é o que mais sofre nas filas, né? Seja por ser a maior população, seja por ter poucos, né, leitos, poucos profissionais de saúde que atendem a população que mais necessita no Brasil. Então essa é uma discussão muito importante, uma discussão de cidadania, né? Indo para o esporte, né, no artigo 24 da Constituição, vai dizer, né, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí vai dizer, ó, ali no item 9, né, educação, cultura, ensino e desporto. E no item, aqui parece estar errado, parece ser o item 10. Ah, não, perdoe-me, é uma redação alterada. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, porque foi acrescentado, né, foi emendado à Constituição em 2015 esse aspecto, né, da legislação. Então, é muito importante vocês observarem que o desporto está presente, né? Inclusive a palavra desporto, não esporte, está ali colocada na Constituição. Então isso é bom para vocês usarem como justificativa, né? Se a Constituição prevê, meu amigo, tem que ser cumprido. Né? Então se você é professor, está lá administrando uma secretaria do desporto de uma prefeitura do interior do Rio Grande do Norte, use sempre a Constituição para você apresentar um projeto de lei lá na Câmara de Vereadores, tendo como parceiro um grupo de vereadores ou um vereador que apresente ideias de projetos de lei. E isso são políticas públicas, né? A seção 3 do desporto, no artigo 217, vai dizer: é dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais como direito de cada um, observados, né? Daí tem a autonomia das entidades esportivas, etc. Então vocês vão ver que não só para o desporto, mas também ao lazer, tem menções na Constituição, né? Você vê aqui que o direito ao lazer, né, no artigo 7º da Constituição, que fala sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social, estão salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde e lazer. Então você vê aí o famoso descompasso, né? O salário mínimo no Brasil, ele nunca atende a toda a demanda necessária. E é nesse ponto que é fundamental. Porque se o salário mínimo é baixo, se a renda da população brasileira, na maioria das pessoas, é baixa, é mais importante ainda que haja serviços públicos que deem conta de devolver, né, a partir dos impostos arrecadados, sobretudo dos mais pobres, que proporcionalmente mais pagam impostos, e a eles seja devolvido com os serviços públicos de qualidade mais nessas áreas. Então, toda a nossa cobrança de cidadania tem que ser aos nossos representantes políticos eleitos para que eles façam aumentar a quantidade e qualidade dos serviços prestados, porque quem vai mais se beneficiar disso somos todos nós, a população. Ainda sobre o lazer, destaco aí, ó, na Constituição, que lá na seção sobre o desporto, ele trata da palavra lazer, né? Lá no inciso 3º vai dizer, né? Desculpa, o parágrafo 3º vai aparecer: o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Isso dentro do desporto, ou seja, há uma linha do desporto que é o desporto-lazer. Então é uma prerrogativa constitucional, sim, prever isso, né? Aí está uma imagem, curiosamente, da ginástica laboral no serviço público. Há um projeto de lei que pode obrigar, né, o serviço público a ter ginástica laboral. Esse está em análise na Constituição de Câmara, na Constituição de Comissão de Justiça. E, caso aprovado, pode-se aprovar essa lei, né? Então, abrirá aí um leque importante, né, para o desenvolvimento de atividades físicas, esportivas, de lazer dentro dos serviços públicos. Mas também temos a cultura, né? Então, a cultura também está prevista na Constituição, já falamos ali, né, anteriormente do artigo 24, que prevê, né, educação, cultura e tal. E também, olha só, né? Aqui está um exemplo nessa fotografia do Museu do Futebol, gente.
Então, toda essa parte cultural também da história do esporte, etc., não só do futebol, mas de qualquer modalidade esportiva, é um exemplo, uma das possibilidades de exploração, né, de boa exploração, digamos assim, da legislação em relação à cultura e às atividades típicas do profissional de educação física. Então, nós podemos ter, assim como o exemplo do Museu do Futebol, inúmeros museus municipais, estaduais, que tratam não só do futebol, mas como de várias formas de manifestações da cultura do movimento. Então, aqui, né, a difusão das manifestações culturais, né, a valorização, né, do patrimônio histórico, né? Então, isso está bem previsto no nosso direito, né? Basta a gente saber cobrar. E aí, finalizando a aula de hoje, diferente das outras vezes em que eu tratei de indicações científicas, eu sempre usei artigos, né? Artigos em revistas científicas. Aqui, pela primeira vez, eu trago a ideia de uma sugestão de literatura científica, que é uma dissertação de mestrado. Por exemplo, aqui na UFRN tem o mestrado em Educação Física. Vocês podem, futuramente, terminando a graduação, concorrer a uma vaga no mestrado. E, ao final do mestrado, o aluno produz uma dissertação, que é o trabalho de mestrado, né? Então, aqui a Flávia da Cruz Santos, lá na Universidade Estadual de Campinas, produziu, né, uma dissertação que fala sobre procurando o lazer na Constituinte, sua inclusão como direito social na Constituição de 88. Então, é um tipo de literatura científica, né, que vocês podem ter acesso e entender aí uma análise crítica a esse respeito, né? Fica então essa dica de literatura científica que fala aí sobre um dos aspectos procurados na Constituição, que é o lazer, né? Esse slide, gente, vai falar sobre o exercício da legislação em educação física a partir da Constituição. Então, nós temos vários itens dentro da Constituição, né? Tanto nas Forças Armadas, da segurança pública, da saúde, da assistência social, da educação, da ciência e tecnologia, do meio ambiente, da família, da criança e adolescente, dos índios. Então, esse imenso espectro aí que estou mostrando nesse slide, ele contempla ações da intervenção do profissional de educação física. Aí muitos de vocês vão perguntar, mas como, professor? Como as Forças Armadas? Poxa, por exemplo, existe escola de educação física do Exército, que forma os profissionais que atuam com instrução de atividades físicas para os militares. Então, em vários setores da nossa sociedade, estão presentes aspectos relacionados à Constituição e às leis que amparam nossa intervenção em educação física. Esse estudo de caso, eu vou deixar aqui para vocês, né, porque vocês podem trabalhar com isso. Eu usei isso no presencial, e justamente questiona a questão da PEC 95, né? Então vem uma pergunta, né? Diante do cenário, né, desse cenário da PEC 95 que eu já comentei, apoiada por neoliberais, né, que reduz os recursos públicos para aplicação em favor do direito, né? Diante desse cenário, quais as alternativas para o desenvolvimento do esporte e o cumprimento da Constituição no Brasil? Essa é uma questão para vocês pensarem e debaterem lá no fórum. Vou dar uma olhada lá depois no fórum, além do que já está lá para ser debatido, né? Vocês pensarem sobre isso. E eu sou professor universitário, então uma das coisas que eu estou estudando e eu vou tentar propor é algo que ainda não existe, equivalente ao SUS, né? Então existe o Sistema Único de Saúde, mas não existe algo semelhante ao SUS para o esporte. Então eu estou aqui pensando um sistema, né, integrado que eu chamaria de SENA, em homenagem, inclusive, né, a um célebre personagem do esporte nacional, né, o Ayrton Senna, do automobilismo. Né? Mas SENA seria Sistema Esportivo Nacional. Né? E aí, nesse sistema que eu tenho tentado elaborar, tenho tentado pensar, estão aí todos esses organismos, né, que interagem em favor do desenvolvimento do esporte, né? A partir das leis e das políticas públicas, né? Mas carece um sistema nacional do esporte, né?
Então é isso, gente. Lembrando que vou voltar aqui para o OBS Studio, né? Lembrando que a primeira parte lá, que em torno de 40 e poucos minutos, que eu apresentei e não transmitiu por conta da internet, vocês podem assistir posteriormente, tá? Sem nenhum prejuízo. Vocês têm acesso aos slides, vocês conseguem ver o material. Foi orientado que vocês dessem uma lida 1 hora antes, né, da aula. E agora a gente vai para o Kahoot. Então agora são 3 horas e 37 minutos, tá? Eu só vou deixar aqui alguns lembretes em relação à aula de hoje. E saindo daqui, a gente vai para o Google Meet, onde vai ter o Kahoot, tá certo? Então aqui no quadro de lembretes, né, eu quero destacar aqui para vocês alguns pontos, né? Então, deixa eu abrir aqui, só um instante. Então, o primeiro lembrete, né, que eu quero colocar para vocês é que ainda hoje, né, das 15h30 até as 16h30, nós teremos o Kahoot, né, lá via Google Meet. Né? Então, essa é a forma síncrona de responderem ao questionário. Né? O segundo lembrete é: quem não puder fazer o Kahoot, faz o questionário no SIGA. Faz o questionário no SIGA. Quando puder, tá? No horário que puder. No caso do questionário no SIGA, você pode, quando você puder, entrar e preencher e responder. Só lembrando que você tem até 2 chances, uma resposta. Se errou, você pode responder só mais uma vez ao questionário. E cada questão ali, né, o questionário tem duração de 60 minutos. Então, você tem 1 hora para abrir e responder. Então, é bom dar uma lida no material antes, né? E o terceiro aspecto é o fórum, né? Então, o fórum, a participação nele, né, é que garante a frequência na aula. Porque são 6 encontros por tarde. E a aula participação, não é? Participação. Então, a participação no fórum garante a frequência de vocês na aula, uma vez que nem todos podem estar de forma síncrona, né? Então, o fórum é decisivo para anotar a participação de vocês. Nós temos 6 encontros por tarde, 2 horas aproximadamente são dedicadas à aula expositiva dialogada, de meia hora a 1 hora questionário Kahoot, e os outros momentos, né, os outros horários são para leitura, participação no fórum, debate. Então isso é importantíssimo. Bom, dito esses lembretes, já extrapolamos aqui 10 minutos do combinado, vamos lá então para o Kahoot. Então eu vou levar aqui, vamos dizer assim, uns 10 minutos para gerar o link, disponibilizar ele no SIGA para vocês, lá no WhatsApp também, para daí vocês entrarem lá e a gente vai responder então ao Kahoot, tá bom? Bom trabalho aí, bom estudo para todos, e nos vemos dentro de 10 minutos, tá? Eu vou gerar o link, disponibilizar para vocês, e dentro de 10 minutos a gente começa a responder. E fiquem aí atentos aos lembretes que foi colocado aí na aula de hoje, encerrando a gravação e interrompendo a transmissão nesse momento. Até daqui a pouco.